Vamos para a principal reação desse vídeo. Mas eu vou ir ali rapidinho só pegar a minha água e já volto também. Também tenho 100 animes e um rap se quiser reagir também. Boa, vamos deixar isso aí para pra próxima live. E aí, amor, agora que eu vi. Calma aí, peraí. Deixa essa desgraça dessa propaganda passar. Eu espero que não esteja indo som, não tá não. Graças a Deus. Peraí. Vou pegar minha água e já volto. Sim, muitas propagandas. Calma aí. Pronto, agora sim. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus. E depois de um bom tempo, eu trago finalmente para vocês a segunda parte do vídeo da história completa de Hora de Aventura, nessa versão mais detalhada e estendida. Algo que dá um trabalhinho para fazer, então seria muito legal Um trabalhinho depois de um vídeo de 1 hora? É um trabalho desgraçado. ter o like de vocês nesse vídeo, um comentário aqui embaixo de qual é o seu personagem favorito de Hora de Aventura. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Afinal, teremos mais uma parte ainda desse vídeo contando a história do futuro de Hora de Aventura. Isso porque muito provavelmente novas coisas vão ser adicionadas nesse novo spin-off de Fiona e Cake, então vou aproveitar para trazer a última parte de forma mais completa, beleza? Então com isso dito, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E no último vídeo chegamos ao nascimento do nosso pequeno garoto. Lembrando, eu reagi já a esse aqui, só que tá gravado só, não tá editado e vai demorar ainda pra sair do canal. Mas enfim. Vocês assistiram a história completa de Steven Universo? Já tem no canal também. Do fim. Tem um vídeo de 40 minutos, eu acho. E depois de fugir de uma gangue e enfrentar o Guardião das Ilhas sozinho, o Marty acaba ferido, perdendo as suas memórias e acaba sendo encontrado pelo Mr. Faidut, um barco que inclusive a Dona Tromba foi a capitã como pirata por um tempo. Ela que nasceu e cresceu no Tiny... Cara, os designs desses personagens são tão esquisitos que eu tô tipo... Meu Deus, que é isso? Mammal Kingdom, acabou se casando precocemente com Randy e logo percebeu que ela era um espírito livre, deixando as suas roupas para trás e nadando no alto mar. Depois acabou virando essa pirata e acumulou muita riqueza. Inclusive um javali chamado Danny tenta aplicar um golpe nela, mas ela acaba descobrindo, explodindo aquele barco e investindo todo o seu tesouro em um novo... Tá, provavelmente eu vou ficar muito perdido nesse vídeo, então vocês que entendam sobre o assunto, comentem aqui pra me ajudar a entender, porque eu sou uma lerdeza em pessoa. Novo negócio, se transformando assim em uma magnata do comércio que tinha inclusive relações com o próprio Moe. Só que para sua infelicidade ela acaba conhecendo o Dwight, um personagem tão chorão e miserável que a Dona Tromba sente dó dele, e por isso acaba casando. Hora de Aventura é uma maluquice. Maluquice é uma terça-feira. Mano, eu sei que eu reagi à primeira parte disso. Eu fiquei, tipo, tão perdida, mas tão perdida, que vai ter 300 comentários só me explicando o que aconteceu. Porque, mano, não dá. Casando com ele e Pra quem nunca assistiu, uma confusão do caceta. É igual o Steven Universo. doando toda a sua fortuna para o rei Diu, se mudando para aquela casinha no meio do pomar de maçãs e tendo a sua vida completamente sugada pelo Dwight. Ela atura isso por um tempo, inclusive fica até com a feição mais velha, mas por fim acaba metendo o pé na bunda dele e continua vivendo ali sozinha e tranquila. Enquanto isso, o Finn acaba sobrevivendo no alto mar com uma varinha que cria pão, até chegar na terra de Yu e ser encontrado por Joshua e Mano, esse negócio dessa varinha que cria pão, ele é encontrado por 2 cachorros. Jesus. Margaret. Este casal de cães falantes que eram exímios investigadores do sobrenatural. Com toda a energia aventureira que eles tinham, eles viviam resolvendo casos sobrenaturais. Só que a Margaret nesse processo acaba ficando grávida, então Joshua decide pegar apenas os casos menos perigosos. E um desses eles acabam indo até a casa da Dona Tromba investigar roubos de tortas de maçã. Só que isso acaba os levando até uma criatura misteriosa. War Ampersand é um alienígena que acaba atacando o... Eu vi um pouco disso sobre a história do... Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Ah, tá. Do Jake, que eu reagi hoje.
que eu gravei hoje. Joshua implantando o seu veneno para a criação de uma prole. Afinal, o objetivo dele é criar vários filhos pelo multiverso para posteriormente voltar, sugar a sua energia e assim ele viver para sempre. Então, dessa forma, no mesmo dia em que a Margaret acaba dando a luz para o Jermaine, o Joshua também E o criador de Hora de Aventura que fumou pra criar essa história? Ah, o que o criador... Sim, exatamente. dá a luz para o Jake. E Eu li tudo errado, na misericórdia. Mas enfim, vocês me entenderam, eu acho. isso explica os seus poderes de mudar de forma que vem do seu pai alienígena. Só que o Joshua e a Margaret jamais mencionariam nada sobre esse dia. E logo depois eles encontrariam um Finn perdido no meio do bosque sozinho e acabariam o adotando também. E assim os três cresceriam juntos. Com a casa cheia, a Margaret deixaria suas investigações de lado para cuidar dos seus filhos. Porém, o Joshua continuaria em algumas aventuras. E uma delas ele ia acabar em uma caverna invocando o antigo demônio chamado Kiot. Ele o aprisiona e usa água benta para ele não sugar o seu sangue. E quando ele acaba invocando a sua espada para conseguir se libertar, o Joshua joga água benta nele e rouba a sua espada. E ele acaba gravando tudo aquilo, porque ele acreditava A gente agora tá vendo um episódio de Supernatural. que seus filhos deveriam conhecer os perigos do mundo e superá-los. Sendo assim, ele faz uma masmorra especial para que eles conseguissem recuperar essa espada. Mas enfim, os anos passariam e para infelicidade de todos, o Joshua e a Margaret acabariam morrendo. Não é explicado exatamente o como isso acontece, mas depois disso, o Finn e o Jake acabam se mudando para casa na árvore, que provavelmente também foi um presente dos seus pais. E lembrando que o Jake, por ser um cachorro, ele acaba crescendo de forma mais rápida. Então o Finn ainda era uma criança ali de uns 6 anos, enquanto o Jake era um pré-adolescente. Já o Jermaine acabou ficando na casa dos seus pais, porque ele queria cuidar de tudo que eles deixaram por ali. E por isso ele acabou se distanciando dos seus irmãos e ficariam muito tempo sem se ver, inclusive. Só que às vezes ele com o Jake tinham sonhos interligados, então eles acabavam se comunicando por eles. Enquanto tudo isso estava rolando, o Bimo tinha uma missão de terraplanar Marte para plantar batatas. Só que ele acaba sendo interceptado por um androide que ele chamaria de Azeitona, que o leva até uma estação espacial chamada Azeitona é um nome muito bom. Drift. Acontece que quando o Hugo saiu da Terra fugindo da Guerra dos Cogumelos, seu foguete acaba quebrando e eles são salvos por alienígenas. Só que o Hugo também se Tá, vamos lá, curiosidade. Quem faz as músicas de Hora de Aventura é a Rebecca Sugar, criadora de Steven Universo. Acho que já devo ter falado isso, né? Não, você não falou isso. aproveita deles, fundindo o DNA dos alienígenas com o restante dos humanos, criando uma nova raça que ficaria conhecida como Elfos Cinzentos. Ele eventualmente acaba chegando até o Drift e, percebendo que aquele sistema de biomas em cápsulas não duraria muito tempo, começa a desenvolver um plano para salvar a si mesmo e quem estivesse perto dele, roubando os recursos das outras cápsulas. E pasmem, um dos seus ajudantes Propaganda não, pelo amor de Deus. Aí não, cara, aí não. Sério. Calma aí. Vou esperar passar, só um instantinho. Um momento. E a gente vai ter muito desses climas nas lives. Pronto, voltou. Ih, Jesus, esqueci do som. como senhor dele, roubando os recursos das outras cápsulas. E pasmem, um dos seus ajudantes era o próprio Martin, que ali estava disfarçado como Senhor M. Só que quando o Bimo chega, ele é posto como um xerife e com a ajuda da sua nova companheira coelha, a Y4, que mudaria de nome para Y5, eles começam a reconstruir aquele sistema. E nisso eles acabam descobrindo todo o plano malévolo do Hugo, expondo ele para os habitantes do Drift. Por fim, ele acaba sendo expulso de lá, vagando sozinho pelo multiverso, enquanto eles começam a reconstruir o seu lar. Com a missão cumprida, o Bimo pega um toucinho espacial e voa de volta para a Terra. Chegando lá, ele cai próximo à casa da árvore, onde ele avista o Finn e o Jake, que são bem jovens ainda, como eu tinha falado, juntando-se assim na vida deles. A partir daí, o Jake começa a crescer bem. Eu, hein? Um cachorro de moicano, cara, sério. E eu percebi que esse cachorro era pra ser um bulldog. O bulldog passou longe, né?
mais rápido e tem uma fase bem conturbada perto dos seus 20 anos. Ele era um exímio jogador de Card Wars, porém em um dos campeonatos ele acaba perdendo para o gato Grand Prix. Não só no jogo, mas também no amor, porque ele estava simplesmente enlouquecido por ter perdido. E isso faz ele chegar na sua época mais barra pesada, quando ele começa a praticar delitos e entra para o crime organizado, intitulado como Rei do Crime, sendo o chefe da sua Rei do crime? Sério? gangue. Ao seu lado sempre estava Tiffany, que com certeza é um dos maiores admiradores do Jake. Porém, com o tempo ele percebe que aquilo estava errado e que ele deveria passar mais tempo com o seu irmão Finn, que estava crescendo, decidindo deixar de uma vez por todas a sua vida criminal. E isso causa um grande ressentimento no Tiffany, uma mágoa que cresceria em seu coração no decorrer dos anos. E o Jake, sem nunca mencionar esse seu passado criminoso, dedica agora 100% do seu tempo em ficar com seu irmão Finn, e os dois juntos começam a viver as suas maiores aventuras. E é exatamente aqui que começa a história do desenho, lá na primeira temporada. O Finn, com o seu espírito valente, ele quer ser um grande herói. Combatendo diversas criaturas, ajudando os outros, ele acaba chamando a atenção da princesa Jujuba. E desde então ele vem ajudando a proteger o Reino Doce, como na vez em que ele acaba sem querer revivendo o povo doce que tinha morrido. E claro, também protege a princesa Jujuba do Rei Gelado, que é obcecado por princesas e sempre tá atrás dela. E nessa relação, sem entender muito bem, o Finn começa a gostar da princesa Jujuba. Já o Jake... Ah, Elmi, pra sua felicidade, eu vou tentar lançar de novo aquele react do episódio piloto do Steven Universo. Vou tentar mexer nele, que eu ainda tenho um vídeo salvo, e vou tentar postar. Jake estava em um relacionamento com a Lady Iris e ele amava muito ela. Porém, dividir o seu tempo entre ela e o Finn era bem difícil, mas por fim eles acabam conseguindo conciliar isso. E a relação dos dois é bem dessa forma, com altos e baixos. Ao mesmo tempo que eles acabam brigando por coisas extremamente bobas, eles também literalmente dariam a vida um pelo outro. E isso foi botado à prova inúmeras e inúmeras vezes. Um dia, inclusive, eles acabam se encontrando com um homem mágico. Cruzes, gente, que passarinho horroroso. Pela primeira vez. Esse que já estava completamente maluco por ter perdido o Amargos, ele fez diversas atrocidades com seu povo em Marte e estava vivendo ali na Terra de U há mais de 200 anos foragido. E nesse dia ele acaba transformando o Finn em um pé gigante para lhe dar uma lição que na verdade nem sentido tem. Outra vez ele acaba trocando de corpo com o Jake porque o seu irmão estava vindo atrás dele. Então, aplicando a pena por todos os crimes cometidos pelo Homem Mágico, Abraham Lincoln acaba errando pela primeira vez e matando por engano o pobre do Jake. Então, para se redimir do seu erro, ele vai até o 37º mundo dos mortos e troca a sua imortalidade pela vida do Jake, deixando o reino de Marte, que passaria por uma crise e seria governado pelo Grob Gob Glob Grod. Depois eles acabam conhecendo da pior forma possível a vampira Marceline, que era a antiga dona na Casa da Árvore e a queria de volta. E depois de atormentá-los, principalmente o Jake, que tem um pavor imenso de vampiros, ela vê que eles são legais e deixa eles viverem ali na sua casa. Porém, só por diversão, ela continua atazanando eles. E assim eles começam a conviver mais com ela e veem que ela é muito legal no fundo, ajudando-o a se livrar do seu ex-tóxico, inclusive dando uma surra nele no final. Também ajudando a se reconciliar com seu pai malvado que comeu as suas batatinhas, e também a libertando do legado de terror que ele tinha para ela. Sem saber em nenhum momento a ligação que ela tinha com o Rei Gelado, eles também começam a se aproximar dele, primeiramente para combatê-lo, afinal ele ficava atazanando todas as princesas, sequestrando elas, mas com o tempo eles começam a ganhar uma certa empatia por ele, vendo o quão sozinho ele era e que realmente ele tinha problemas com isso. E esse sentimento muda de vez quando eles descobrem o seu verdadeiro passado, que ele era um homem brilhante e bondoso que estava preso dentro da maldição da coroa, e que inclusive tinha um passado muito próximo com a Marceline, que nunca tocava naquele... Sim,
eu lembro disso. O problema é que vocês não vão ter muito contexto do outro react, porque não saiu ainda, não tá nem editado. Aquele assunto porque ela já tinha feito de tudo pra ele conseguir lembrar o que um dia eles já foram. Só que todo esse esforço foi em vão. A memória do Simon estava completamente perdida. E também a sua relação com a Juju parecia nunca ter acontecido. Mas o Finn continuava fiel e apaixonado por ela. E foi ajudando que um dia começaria o... Ah, o Finn é apaixonado pela Juba? Não sabia disso não. Gado, né? Elmi, eu falei que eu vou tentar lançar aquele vídeo do... que você não tava na live, né? Por isso que eu mandei mensagem pra você. Eu vou tentar postar aquele vídeo do react do Steven Universo do episódio piloto. Vou tentar mexer nele de novo, eu tenho o vídeo salvo aqui. uma das suas mais desafiadoras aventuras. No centro da árvore do Reino Doce está aprisionado o Lich, este que foi anteriormente derrotado pelo poderoso herói Billy. Tava tentando enviar um superchat, mas aí tava uma complicação, desisti. Só mandar um pix, a gente aceita também. Tá, parei. E desde então seu perigo foi anulado, até que neste dia o Caracol acaba liberando o Lich da sua prisão e o Finn acaba ganhando a manopla do próprio Billy para enfrentá-lo, além de o suéter feito pela Jujuba e seu imenso apoio. O seguindo, eles chegam até uma estação de metrô onde o Lich está se alimentando de poder, e ali é onde os dois travariam a sua primeira batalha. O Lich quebra o amuleto do Finn e toma o seu controle mental, porém com o poder de gostar muito de alguém vindo do seu suéter, ele consegue enfrentá-lo e derrotar o Lich, pelo menos por enquanto. O problema é que enquanto isso, o Regelado estava lá atrás da princesa Jujuba, a sequestrando e levando até aquele lugar, e no fim acaba deixando ela cair naquele poço de poder. Ela fica tão ferida que o espírito do Lich consegue entrar e possuir o seu corpo, continuando seu plano no corpo dela. Enfim, o que eu tava falando, o Finn gostar da Jujuba é como se fosse uma friendzone, né? Porque ela não gosta da Marcelina. Olha, incrível que pareça, lembrei o nome dos personagens. Eu acho que é Marcelina ou Marcelinha, não, trago desse. Mesmo se alimentando de mais poder e se transformando. Isso! Eu acabei de receber mensagem exatamente no momento que eu tava falando. Finn iludido, exatamente. No monstro gigantesco. É aí que o Regelado junto com o Finn e Jake unem forças para conseguir derrotá-lo. O que dá certo também momentaneamente, mas mais uma vez por culpa do Regelado ela acaba quebrando seu corpo inteiro. E quando vão juntar todos os pedaços não tem massa doce o suficiente. Dessa forma a princesa Jujuba acaba voltando a ter 13 anos. E isso foi a maior felicidade para o Finn, porque agora finalmente eles tinham eu ia falar isso, agora eles têm basicamente a mesma idade. A mesma idade e também pensavam no mesmo jeito. E por não ser mais maior de idade, o Lemon Grab aparece clamando pelo seu direito de governar o Reino Doce, o que incrivelmente era legítimo. Sério, mano? Para de essa propaganda, pelo amor de Deus. Que inferno. Não, peraí, deixa eu tirar o som, senão o som não aparece. Uma eternidade depois. Foi. Vou voltar. Só um instantinho. Pronto. Peraí, como é que é? Agora a minha internet tá querendo me sacanear. Muito bom, bacana. Show essa internet. E assim ele começa uma verdadeira ditadura. Porém, o Finn e a Jujuba estavam se entrosando muito e acabam fazendo um monte de pegadinhas com ele. No final acaba todo mundo preso e o povo doce acaba doando cada uma parte do seu corpo para fazer a Jujuba voltar a ser maior de idade, e o poder que sela tudo isso é o beijo entre ela e o Finn. O que era muito eu não sabia que isso acontecia. Fofo, porém agora ela não tava mais nem aí pra ele. E esse não seria o primeiro mas também ela é maior de idade, né? Aí fica uma coisa mais difícil. Hora que ele tomaria dela. Ele passaria muito tempo tentando alguma coisa, até chegar no fundo do poço sofrendo por ela. Mas além disso, outro anseio que o Finn tinha era de descobrir se existiam outros humanos na Terra de U. Até que um dia eles encontram uma escotilha que leva até uma caverna onde vivem os Rio-Humanos. E entre eles estava a Susana Forte, a Seeker que foi mandada atrás do Martin quando ele fugiu, mas acabou se acidentando no mar, O Finn é o rei da friendzone. Bacana. Muito bom saber. Perdendo as suas memórias e se juntando aos Rio-Humanos. O Finn então começa a duvidar da sua natureza de gente peixe quando Mano, olha o design disso. Senhor.
descobre que ela não tem guelras. E eles juntos conseguem derrotar os ameboides e libertar o seu povo, possibilitando que depois eles se organizassem para destruir também a fábrica da Super Porp, um sistema automatizado criado pelos humanos que ainda funcionava e roubava os bebês dos Rio-Humanos. Mas finalmente eles conseguiram destruir o centro disso e acabar com essa produção. Mas depois disso, o Finn continua sofrendo e muito pela Jujuba. E é aí que ele acaba conhecendo a Princesa de Fogo, que queima os retratos da Jujuba, dá um tapa na cara dele. E assim, o Finn Tipo, acorda, Zé. Para de sofrer por quem não quer você. Estava apaixonado novamente. Porém, chegar até o coração dela não seria uma tarefa nada fácil. A sua Ok, se apaixonado pela Princesa de Fogo, sério mesmo. A natureza elemental estava completamente instável. Isso juntando com o fato de que o seu pai sabia que ela era a elemental Ok, isso me lembra um pouco de Elementos, da Disney. do fogo e que com esse poder ela poderia tomar o trono para ela. Então ele a aprisionou desde quando ela era uma criança, causando gigantescos traumas nela. E pela instabilidade do seu poder, ela tinha medo de se tornar assim como seus familiares. E realmente qualquer emoção exacerbada acabava se tornando uma grande destruição. Inclusive existia a chance dela acabar incendiando o mundo Sim, só que o fim foi um FDP com a Princesa de Fogo. A gente vai ver isso aqui agora. Vamos ver o que aconteceu. inteiro. Mas mesmo assim, o Finn conseguiu chegar até ela, tendo o beijo mais quente da sua vida e começando uma relação, uma nova fase em que ele começaria Ah, achei que tinha chegado mensagem, chegou não. a se questionar diversas coisas e a se descobrir mais. E é aí que temos os episódios das pessoinhas e também Purroi, que são o ápice do questionamento sobre relacionamentos do Finn. Porém, ele não era maduro o suficiente e acabou criando uma relação tóxica Menor de idade, né? Óbvio. com a Princesa de Fogo. Ele a usava para satisfazer as suas individualidades, como quando armou para que ela atacasse o Rei Gelado para defender ele, causando com que ela derretesse grande parte desse reino, colocando os pinguins e o próprio Rei Gelado em perigo. Assim ele Bacana. Agora eu entendi o que você quis dizer, Almi. Você tem um ponto. acaba confessando o que ele fez pra ela, e isso foi um choque tremendo. Ela realmente achava que ele seria a pessoa com que ela poderia esquecer o seu passado de ódio, com quem ela poderia ter uma relação saudável, mas ele demonstrou ser completamente imaturo A gente tá vendo a relação saudável que ela poderia ter. e egoísta. Então ela acaba terminando com ele e fica muito arrasada, mas por sorte Amém, menos mal. ela encontra o Canelinha, alguém gentil e leal que estaria sempre ao seu lado. E eles juntos acabariam se revoltando contra o pai dela e fazendo o que ele mais temia, tomando o Reino de Fogo. E claro que o Finn nesse meio tempo tentaria voltar com ela, mas não daria certo. E assim, novamente, em um tempo confuso, ele resgata aquele sentimento que ele tinha pela Jujuba, ficando bem Ah não, cara. Ah não. bem próximo dela, mas de nada adiantaria também. Para piorar, ele acabaria perdendo a sua tão preciosa espada de sangue do seu pai, mas acabaria encontrando uma poderosíssima espada de grama que ele ainda não sabia, mas era uma grande maldição que terá muita história para contar ainda. E ao contrário disso, um relacionamento que realmente deu certo foi o do Jake com Onde os roteiristas desse desenho estavam com a cabeça para inventar uma história tão maluca dessa? a Lady Iris. Esses dois que provavelmente começaram a se conhecer lá no início do desenho, vão se aproximando cada vez mais com o tempo, até que eles oficialmente estavam namorando. Ah não. Olha essa cena, mano. Olha essa cena. Só que tem um problema, historicamente os cães e os iriscórnios são inimigos. Então antes de prosseguir com Valeu, Romeu e Julieta. seu relacionamento, O fim não dá certo com ninguém. A gente tá percebendo disso. ele tinha que passar pela aprovação dos pais dela. E eles acabam Minha água tá acabando. Vou buscar ali à toa, porque em 17 minutos de vídeo a água praticamente já acabou. Show. gostando muito dele no final, mesmo ele sendo um cachorro, pois durante a guerra foi um cachorro que salvou a vida do pai da Lady. E assim eles prosseguiram com a sua relação, até que acidentalmente a Lady acaba engravidando. Então, alerta de fofura. Charlie, TV, Viola, Kim Ki-wan e Jake Jr. foram os primeiros híbridos de cães com iriscórnio e também a raça Eu vi... Ih, Jesus, calma aí, peraí. Eu vi isso, que ele tem filho.
alienígena do Ampersand. Essa mistura genética faria cada um deles ter um poder diferente, além também de crescerem muito rápido. Assim, a paternidade do Jake foi extremamente curta. Não deu nem tempo dele se acostumar e seus filhos já estavam se virando sozinhos. Em questão de meses, todos eles seriam adultos e até mesmo mais maduro do que o próprio Jake, o que não é algo difícil de se conseguir, convenhamos. Mas mesmo assim, cada um deles volta para ter uma experiência com seu pai, e cada um desses episódios são maravilhosos. E o meu favorito de longe é a Charlie. Ela é filha com a personalidade que mais se identifica com o Jake, e também é a que mais está ligada com a sua parte espiritual. O poder dela é o mais legal de todos. Ela consegue se projetar espiritualmente de forma gigantesca e depois se rematerializar novamente. E assim, quando ela... Tá, eu esqueci. Por que a Terra tá faltando um pedaço? estava acompanhando o seu pai no campeonato de Card Wars, o que era algo muito importante para ele, e que ela estivesse junto, ela acaba o abandonando lá porque ela se sente entediada. Indo meditar do outro lado do mundo, ela acaba criando uma conexão com os seus eus do futuro, até chegar ao ponto de se conhecer super velhinha no seu último estágio de vida e se fundir com ela. E isso mostra para ela que a vida é finita e que naquele momento ela deveria estar aproveitando junto com o seu pai, porque afinal ele não vai estar lá para sempre, e aquilo era muito importante para ele. Então ela volta, ajuda com ele no seu torneio e também encerra a sua crise dos 20 anos. Já a Jake Jr. é muito malandra. Ela acaba fingindo que foi sequestrada para o seu pai se unir novamente com a sua É por causa da Guerra dos Cogumelos. Ah, tá, verdade. É isso mesmo. antiga gangue e assim conhecer o lado criminal que Eu só não sei como que ficou faltando um pedaço. Mas eu lembro sobre a Guerra dos Cogumelos. ele tinha. E ele cai nisso feito um bobo. E depois que ele descobre que foi ela que fez isso, no fundo ele fica bem orgulhoso dela. Já o TV, ele era completamente o oposto. Ele era um nerdola que vivia trancado no quarto jogando jogos, até que um dia ele acaba encontrando um diário e aquilo consome ele completamente. Tá, ok. Quem se identifica de ser o nerdola que fica jogando no quarto? Talvez é um pouquinho. O Jake então acaba se juntando com ele para resolver esses enigmas que estavam ali. E isso inspira o TV a seguir os passos dos seus avós. Sim, a de aventura se passa num futuro pós-apocalíptico. Ah, tá, entendi. Beleza. E se tornar um investigador, revitalizando o seu antigo escritório. Já a Viola gosta muito do seu pai e quer fazer de tudo para que ele sinta orgulho dela. E ela acaba trabalhando, construindo os efeitos visuais da peça escrita Eu me identifico muito. Da vida. pela Princesa Caroço, Chuvas de Verão. Princesa Caroço. Ok. Porém, no fim, a Dona Tromba acaba saindo da peça e ela entra como substituta de última hora e desempenha um papel maravilhoso, deixando todo mundo muito surpreso e o seu pai muito orgulhoso. E depois temos uma das relações mais complicadas dele, que é com o seu filho Kinky One, que acaba se tornando um homem de negócios que acha que seu pai é um vagabundo que não faz nada e por isso compra a escritura da casa na árvore para obrigar o seu pai a trabalhar para poder morar lá. Então, para resolver isso, o Jake acaba dando um presente sentimental para ele, que era uma simples ocarina, dizendo que quando ele a tocasse, ele lembraria dele. Isso faz o Kim perceber que não importa o que ele faça, Eu não sei se ele ainda tá vendo, mas eu vou fazer o meu namorado fazer essas lives comigo, tá? o seu pai não vai mudar. Esse é o jeito dele e é como ele resolve as coisas. E mesmo sendo extremamente diferente dele, no fim das contas ele devia respeitar isso. E isso fica ainda mais evidente quando ele começa a ter problemas com a sua filha Bronwyn, que também é uma das personagens mais legais. Como de costume, ela é o completo oposto do seu pai, não indo bem na escola e só querendo saber de andar de skate com seus colegas. E o Jake acaba fazendo com que os dois sentem para conversar e resolvam essa situação. No fim, ele mesmo tendo seu jeito bobão e irresponsável, ele acaba ajudando, agregando e ensinando seus filhos de alguma forma. Porque o mais importante de tudo é que não importa o que acontecer, Ih, bugou a imagem toda, calma. ele sempre estaria ao lado deles. E com certeza isso fará falta para eles um dia. Com a libertação do Lich pela bomba nuclear, ele começou a agir sobre a Terra, causando muita destruição, até que ele foi derrotado pelo Billy.
Desde então, o Lich ficou congelado em uma caverna secreta dentro da árvore no Reino Doce. Quando então ele começa a dar sinais que está conseguindo escapar. A princesa Jujuba leva o Finn e o Jake até o local com um amuleto de proteção mental. Afinal, ele conseguiria invadir as suas mentes. Porém, o caracol surge dentro da mochila do Finn. Leva pouco tempo para ele ter a sua mente dominada e ser usado para libertá-lo de sua prisão. Indo atrás do vilão, temos uma das melhores batalhas das primeiras temporadas, quando o Finn o derrota com o poder de gostar muito de alguém. Mas logo é revelado que sua alma sobreviveu possuindo o corpo da Jujuba que tinha caído na Poça Verde, porque o Regelado era o pior personagem naquela época. Ela então consegue ser liberta do espírito maligno que passa a possuir o caracol. A partir desse episódio, o caracol sempre aparece com os olhos do Lich. E nessa época muita gente achava que o caracol era do mal, sendo que ele estava apenas sendo possuído. Coitadinho. No episódio Seguindo Seus Passos, ele influencia um urso a fazer com que o Finn voluntariamente dê-lhe o Enchiridion. Eu odiava esse urso. E quando ele consegue, ele dá o Enchiridion ao Lich, que ainda está possuindo o caracol. Agora ferrou tudo de vez. No episódio O Lich, ele mata o Billy e possui seu... Eu não assisti Hora de Aventura tão religiosamente quando vi Steven Universo, ou seja, muita coisa desse vídeo eu mesmo não sabia. Caceta, minha dicção foi com Deus. Mano, eu não assisti um santo episódio. Você acha que eu não estou perdida? Óbvio que eu estou perdida. Mas tranquilo, por enquanto é um pouco mais fácil de entender isso aqui do que o Juliano falando de Steven Universo, por exemplo, que ele fala muito rápido e às vezes eu não pego nada. Seu corpo. Exatamente, ele mata o Billy. No momento a gente não sabe se o Billy tá morto ou não, mas no final acaba que sim. O Finn é avisado disso em um sonho de morte da coruja cósmica, então vai visitar o Billy para ver se está tudo bem com ele. Chegando lá, ele é enganado e recolhe todas as joias das princesas. Se na Black Friday você não. Nada aconteceu. Eu tô avisando, vai ter muito disso ainda. Ô, inferno. Pronto, vamos voltar. Ih, calma. Que nojo. Na intenção de ajudar o Billy, que na verdade era o Lich querendo abrir um portal para a dimensão do Prismo para poder desejar a Agora vocês entendem porque no meio do vídeo eu tô reagindo e corta do nada, porque aparece propaganda. Extinção de toda a vida no multiverso. Esse era o plano mais perfeito dele. Afinal, era apenas Deixa o cara monetizar. Sim, não, eu tô deixando ele monetizar. Eu tô passando as propagandas dele. Porém, eu não tô deixando passar aqui na live, né? um desejo e ele conseguiria tudo o que ele precisava. E sim, ele consegue. A sorte é que o Finn e o Jake vão atrás dele. E por estarem na sala do tempo, na dimensão do tempo onde nada acontece, eles ainda estão seguros e têm direito a um desejo que será usado para salvar as suas realidades. E nesse momento, o Finn pede para que o Lich nunca tivesse existido, criando assim uma linha do tempo paralela de Farm World, onde o Simon Ok, pronto. Multiverso agora? conseguiu impedir com que a bomba explodisse e trouxe uma grande era do gelo por 400 anos. E também fez com que a magia não voltasse para a Terra. O resultado foi um mundo apocalíptico sem magia, onde o Finn é um humano normal e tem seus pais, tem até um irmãozinho. Esse Finn de Farm World acaba encontrando o Simon, pega sua coroa e... É muito estranho ele tendo pais normais desse jeito. Cadê o... Eu esqueci o nome dos personagens, é o Jack? É Jack? Não sei, não lembro. E é ele que se transforma no Ice Finn, fazendo sem querer com que a bomba explodisse novamente e libertasse o Lich da mesma maneira. Ele possui Adiantou de quê? De nada. então o corpo do Jake e começa os seus planos malignos. Enquanto isso, na sala do tempo, o Finn desaparece depois do seu desejo. E para salvá-los, o Jake, com a ajuda Jake, tava certa. É isso mesmo, eu tenho que confiar mais em mim. do Prismo, deseja mudar o pedido do Lich e voltar para casa. Mas você...
A dicção foi lindamente. Você quer aparecer numa live na próxima vez? Vamos tentar? Nisso ele consegue salvar toda a existência e até mesmo fazer o Lich de bobo. Calma, eu não desejei isso! Desculpa, você só tem um pedido. Mas temos um problema. A realidade de Farm World não é desfeita. Ela continua lá, no caos. E o Lich da Esses amigos. linha do tempo normal fica em estado de inatividade, pois ali dentro da sala do tempo, sem o seu desejo, ele não pode fazer nada para continuar o seu plano de destruição. Como se fosse mesmo uma máquina em stand-by. Mas não se engane, ele só está esperando. Ele tá dizendo que tá na live, mas pra mim tá aparecendo... Não tava aparecendo o que ele tava vendo. Eu, hein? E o bug. O momento certo para agir. Então o Fionn Jake acaba voltando pro seu mundo e Hello, Tucano Polar. Gostei do nome. eventualmente o Finn cumpriria a lista de desejos do seu herói Billy, superando inclusive o seu grande medo de oceano. E ao fazer isso, o Billy acaba se manifestando nas estrelas para dar um verdadeiro adeus ao Finn e também revelar que o seu pai continuava vivo. E essa informação mexe demais com o Finn. Afinal, ele estava em uma crise existencial por ser o único humano de U. Porém, eles acabam descobrindo que o seu pai, o Martin, na verdade, estava em um lugar chamado Cidadela, uma prisão de segurança. A Cidadela no fim dos tempos? Vamos ver se alguém pegou essa referência, Loki. Máxima, onde só quem comete um Eu tô tentando fazer piada, não tá dando muito certo não, mas... Ok. crime cósmico é levado até lá. Sabe o que é um crime cósmico? Acordar o mestre dos desejos. E o Prismo acha realmente uma boa ideia fazer isso. Opa! Vamos ver esse negócio aí da gente fazer uma live junto, reagindo a alguma coisa, tá? Gostei. Um ser macabro desses do seu lado. Então tava na cara, o Lich acaba não só acordando, mas também matando o Prismo, sendo levado assim até a Cidadela de Cristal. O Lich é preso, sim, mas isso já fazia parte do seu plano. Ele aparentemente já tinha um feitiço planejado para usar na Cidadela, uma espécie de fogo negro capaz de derreter os cristais usados para prender os prisioneiros. Assim ele conseguiria, além de sair da sala do tempo, mas também libertar os prisioneiros de lá na intenção de formar um exército de criminosos intergalácticos. E novamente, o Finn e o Jake conseguem acompanhá-lo e lá o Finn encontra pela primeira vez o seu pai, o Martin, que é um completo babaca naquele momento e até hoje não sabemos o motivo de ele ter ido parar naquela prisão. E é nesse momento que temos um diálogo muito... Traduzindo, se ele já não é uma boa pessoa, ele já fez cagadas que a gente poderia saber, mas são pontas soltas que chama. Muito importante, onde o Lich explica explicitamente as suas intenções e como ele faria o seu plano, viajando por cada dimensão, por cada planeta, até a última luz ser apagada. Em uma grande batalha mental, novamente o Finn é quase derrotado quando ele cai sobre o sangue de um dos guardiões da Cidadela. Ele tem um poder de cura que afeta o Lich e é o mesmo que acaba dando vida ao seu novo braço. Então ele usa esse sangue para combater o Lich. O braço dele é cortado e do nada sai uma flor. E na hora que ele toca em seus ossos, todo um sistema nervoso começa a crescer. E em uma transformação bruta e violenta, nosso maior e mais temido vilão se transforma em um grande e fofo bebê, que será... Ah não, mentira. Gente, os roteiristas desse desenho, olha, até pra pior, né? adotado pela Dona Tromba e o Senhor Porco e nomeado como Docinho. E o Finn até Docinho. Ok. tenta ir atrás do seu pai, que estava fugindo com todos os vilões, mas ele faz de tudo para conseguir se livrar do seu filho. E o Finn usa todas as suas forças junto com o seu braço de grama para tentar fazê-lo não ir embora, mas ele acaba perdendo o seu braço, caindo no lago, e com o sangue dos guardiões uma nova flor nasce do seu cotoquinho. E isso, com toda a sua frustração e raiva, cria... Tá. Sabe qual é o meu problema com esses desenhos da Cartoon?
como Steve Universo e Hora de Aventura. Calma, uma coisa de cada vez, respira. É apenas um show e um incrível mundo de Gumball. É que, tipo, o conteúdo tenta atrair mais adultos do que crianças. Por isso que a Cartoon fez desenhos com humor mais bobo. Sim, eu concordo. Tinha vários desenhos, por exemplo, eu criança, eu passava porque eu não achava que era muito legal. Então, pra mim, era uma coisa esquisita. Eu concordo com isso que você falou. Agora, não questiona a Hora de Aventura. Aliás, não questiona a Hora de Aventura. Eu percebi isso. É um braço espiritual que Caraca, eu lendo a pior pessoa do mundo. tomado por um sentimento de vingança, começa a construir uma torre para ele chegar até o espaço para encontrar o seu pai e também arrancar o braço dele. E ele acaba conseguindo fazer isso, só que imediatamente ele percebe que se vingar não faria ele ficar melhor. E aí ele descobre que aquilo não era o seu pai, mas sim a Jujuba tentando fazer ele parar de pensar sobre isso. Ah, eu lembrei de um outro desenho pra mencionar também. Como é que era? Mansão Foster para Amigos Imaginários. Eu passava direto. Esse aí não era pra mim, não. E pior que muita gente gostava. Mas mesmo assim ele continuaria muito triste. E para tentar passar por essa fase, ele começa a sair com todas as princesas e beijar todas elas. Só que como era tudo um sentimento meio vazio e forçado, Por que esses beijos desse desenho é tão esquisito? Olha isso. aquilo não ajudava ele. Ele tinha que se conectar com a sua verdadeira felicidade das suas origens. E com a ajuda da Breeze em um sonho emocional, ele consegue fazer isso e finalmente a sua flor floresce e dentro dela estava o seu novo braço. E assim ele começaria a se sentir melhor. Um dia então, Também nunca curti Mansão Foster. Olha, milagre, porque todas as pessoas que eu falo sempre gostaram muito. Eu não curtia muito, não. o Finn e o Jake decidem fazer um ritual para comer o último picles que o Prismo fez. E aí que chegamos no plano Mano, o picles é um negócio tão ruim, porque esse povo americano adora esses picles que vende em potinho assim. Não é mais com essa água verde horrorosa. Não. mirabolante do Prismo para É que nem o... Caceta, o prefeito lá das Miss Poderosas, mesma coisa. ele conseguir voltar à vida. Basicamente, os sentimentos do Jake com o Prismo eram tão fortes que foram capazes de fazer uma conexão com as suas memórias e levá-lo até uma dimensão paralela que o Prismo planejou. Quando eu falo de desenho da Cartoon, eu me refiro a desenhos dos anos 2010. Sim, concordo. Enquanto isso, no Mas acho que Mansão Foster é mais novo, né? Quer dizer, mais novo. É mais antigo do que 2010, não é? Não lembro. mundo real existia uma versão do Jake que estava vivendo diversas cenas do passado, como ensinar um besouro a dançar ou até mesmo fazer as famosas Pô, eu lembrei de um desenho bom da Cartoon que só velho vai lembrar... Bati no microfone. Só velho vai lembrar desse. A Vaca e o Frango. Minha Nossa Senhora. as panquecas de toucinho, mas sempre que o Finn interrompia isso, ele acabava explodindo. Até que ele iria repetir o ritual do Pickles, e o Finn decide fazer tudo igual, sem interrompê-lo. E aí ele percebe que quando eles vão dormir, o Jake é levado pelo frasco do Pickles. E assim, dessa vez, o Finn vai junto com ele, criando duas versões alternativas do Finn e do Jake. Afinal, a primeira versão acaba caindo numa armadilha do Prismo para ele deitar numa cama, e quando ele faz isso, o Prismo no presente acaba voltando. Então o primeiro Finn acaba acordando esse A Vaca e o Frango era bom demais. Nossa Senhora, sim. E Pink e o Cérebro. Pronto, agora a gente vai falar sobre desenhos da Cartoon. Gostei. Jake, impedindo que o segundo Finn acordasse ele novamente. Eu tenho que ver, sabe o que? O crossover que tem do Scooby-Doo com Coragem com o Covarde. Pra levar lá pro canal secundário. Fazendo com que a sua segunda versão virasse uma espada, que seria a espada Finn, e a segunda versão do Jake ficasse dormindo ali pela eternidade, conseguindo assim reviver Ah, outro. Coragem com o Covarde também tinha muito pegada de adulto, né? Porque às vezes as crianças iam assistir aquilo e saía traumatizada. a entidade cósmica dos sonhos. Prismo estava de volta. Porém, o assunto com o pai do Finn não estava acabado. Afinal, um cometa catalisador estava por vir e o Grodd acaba se sacrificando para mudar
Esse nome desse personagem, eu vou rir toda vez que ele falar isso. O rumo dele. Só que este não era o cometa catalisador, mas sim o pai do Finn em uma nave descontrolada. E é dessa forma que ele acaba chegando novamente na Terra. E o Finn, agora mais estabilizado, tenta fazer contato com ele novamente. Porém, tudo sempre seria uma grande decepção. Afinal, ele só pensa nele e age sempre por motivos próprios. Mas o Finn decide ser persistente. Perguntando sobre as suas origens, o Marty até tenta falar daquele dia, mas a mente dele é uma grande confusão. Por fim, ele acaba não aguentando mais o seu pai, mandando ele para o espaço. Lá ele acabaria em um planeta sendo escravizado, mas como sempre ele usa os indefesos para conseguir escapar de qualquer situação, criando diversas confusões, acabando sem rumo no espaço dentro de uma mariposa. Já vi a garota e a lua e o dinossauro demônio? Não lembro não. Menor ideia desse. Espacial. Porém, o verdadeiro cometa catalisador estava realmente prestes a chegar, e ele podia ser sentido por muitas pessoas, mas principalmente pelo Gunter, que lá no fundo a sua essência do Ogalorg conseguiu forças para bolar um plano e conseguir sair da atmosfera da Terra e retomar a sua verdadeira forma. E o seu objetivo era absorver o poder daquele cometa. Porém, o Finn e o Jake vão atrás dele, mas acabam vagando sem rumo no espaço, e o Finn acaba coincidentemente se encontrando com o seu pai. E assim ele consegue usar as suas forças para chegar até o Ogalorg, e já dentro dele o seu braço ativa novamente, conseguindo derrotar o vilão e despertar a consciência do cometa, que cria uma conexão absurda. Gente, o que esses roteiristas tomaram pra fazer esse desenho? Porque, mano, é cada doideira que eu tô tipo, o que tá acontecendo? Absurda com o Finn, afinal a essência dos seus antepassados também já foi um cometa, propondo para o Finn uma nova forma de vida sem todo. A Garota da Lua e o Dinossauro Demônio é uma série recente, um dos poucos desenhos da Marvel feito pela Disney. Esse eu nunca ouvi falar. Todos os sentimentos mundanos, o que é muito tentador, mas ele acreditava que ainda tinha muitas coisas para resolver naquele mundo. Porém, o seu pai acaba aceitando essa oferta. O assunto entre eles é meio que encerrado e resolvido, já que até hoje a gente não sabe o que realmente aconteceu com o Martin. Enfim, o Homem-Banana acaba salvando o Finn e o Jake, e o Ogalorg acaba pegando carona de volta para a Terra e volta a ser o Gunter normal. Só que enquanto toda essa loucura estava acontecendo, a Jujuba estava focada nisso, e o oportunista do Rei Diu aproveita isso, forjando a sua eleição e tomando o poder do Reino Doce. Então quando eles voltam para a Terra Hora de Aventura é maluco sim, mas não pode dizer que não é criativo, né? Mano, criativo tá demais, né? Porque quem não tem contexto de nada fica tipo, o que tá acontecendo nesse negócio? Que doideira é essa? é ele que tá ali no comando, e teoricamente os dois são os guardiões do Reino Doce, então eles têm que trabalhar agora pro Rei Diu. Mas é claro que eles não aguentariam por muito tempo. Quis dizer um dos poucos bons desenhos da Marvel feito pela Disney. Isso aí você tem um ponto. Você tem um grande ponto falando isso. Esse mala. Mas agora que a Jujuba não tinha todos os seus compromissos, ela com a Marcy começam a passar mais tempo juntas e vão reganhando o sentimento que elas já tiveram. E a Marcelina estava em uma crise existencial que ela não queria mais ser uma vampira, pedindo então ajuda para a Jujuba retirar esse poder de dentro dela. Porém, quando ela faz isso, a corte dos vampiros... Você já assistiu apenas um show? É tão maluco quanto... Não, esse aí eu só ouvia falar mesmo. Esse aí também foi um dos desenhos que eu passei direto. Vampiros que ela derrotou acabam voltando à vida e tocando o terror em Yu. Dessa forma, cabe a ela caçá-los novamente um por um e ir recuperando seus poderes até se enfrentar novamente com o Rei dos Vampiros, onde no final novamente ela é mordida e se torna uma vampira exatamente como ela era antes. E no final de tudo isso, a princesa consegue reconquistar o seu reino e até mesmo chama a Marceline para morar junto com ela, porém ela recusa. E não podemos esquecer da história do nosso querido Bimo, um dos personagens com a mente mais intrigante de todas. E em sua vida com o Finn e o Jake podemos ver várias faces dessa sua imaginação, como quando ele cria uma... É sério que esse negocinho tava tentando escovar o dente? Que nem dente ele tem?
uma misteriosa versão dele mesmo do seu reflexo chamada futebol, vira um detetive em busca da meia perdida do Finn, tem uma aventura para voltar para casa e conhece nessa jornada o Bolha e também um bebê, aprendendo muita coisa e fazendo uma conexão gigantesca com o Bolha. Mas no final ele é estourado pelo Jake e desde então ele sempre acompanharia o Bimo como o ar. E chegando na linha cronológica onde paramos, temos a sua maior viagem de autoconhecimento. Afinal, o Amo, a primeira tentativa de criação de um robô que tivesse consciência do Mo, acaba criando uma personalidade egoísta, invejosa e violenta, que faria de tudo para ser cada vez mais amado. E depois de uma longa viagem, ele volta para a fábrica do seu criador e encontra o Mo à beira da sua morte. E ele entrega o seu backup de memória para o Amo, desejando que ele o enviasse Olha onde tá o backup de memória do negócio. Para o espaço para ele descansar em paz. Porém, o Amo tinha outros planos. Com inveja de todas as outras criações do Mo, ele usa sua memória para conseguir manipulá-los e jogar todos em um compactador de lixo, criando assim uma nova entidade, o Almo. Porém, ele descobre o Bimo e quanto o Finn e o Jake amam ele. Querendo então tomar o seu lugar, ele se disfarça como se fosse o próprio Mo e Lá vem. As tartarugas podem ser ninjas. Videogames podem escovar os dentes sem dentes. Boa. Ai, Jesus. E manda o Bimo em uma suposta viagem de amadurecimento. Eu fui. Ah, não. Ô, Loki, eu sei que a sua série é maravilhosa, mas você não precisa aparecer na propaganda da minha live, não. Muito obrigada, tá? Meu filho, deixa eu só tirar o somzinho. Isso, pronto. Ai, ai. Pronto, agora volta. Isso, faltou o som. Deixado pelo Amo, conhece a fábrica, mas quando ele chega lá, ele encontra todo o desastre deixado pelo Amo. Conhecendo o Almo e conseguindo salvá-lo, ele volta para sua casa e tem uma batalha contra o seu irmão mais velho, que acaba tragicamente com ele empurrando o Amo de um penhasco. Ou seja, ele basicamente o matou. E essa experiência mexe muito com a cabeça do Bimo, que reflete profundamente sobre o que é o amadurecimento e o que é se tornar adulto. Todas as contradições, vantagens e responsabilidades. E no fim ele reflete sobre todas as suas emoções e percebe que para crescer ele não deve deixar de ser quem ele era, mas sim confiar em si mesmo e ter orgulho da sua mente extremamente imaginativa, terminando realizando o desejo do seu criador e enviando a sua memória para o espaço. E agora voltamos para o problema em Farm World. Afinal, mesmo resolvendo o problema do desejo do Lich, aquela linha do tempo continuou existindo e as coisas estavam indo de mal a pior, porque o Finn estava cada vez mais corrompido pelo poder da coroa, congelando todo mundo e sendo manipulado pelo Lich daquela realidade que possuiu o Jake. Dessa forma, o Prismo pede ajuda para o Finn e Jake da linha normal para resolver esse problema. Porém, eles não usam a arma que o Prismo falou para eles usarem. Pausa. Na próxima vez baixa o vídeo, assim não vai ter anúncio. É uma boa ideia. Vou ver isso aí pra próxima live. E decidem resolver as coisas na mão mesmo. E acaba que após o Lich abrir um portal para todo o multiverso, o braço de grama do Finn acaba agindo por conta própria, cortando... Mas é porque também eu gosto de dar visualização pra pessoa. Então mesmo se a propaganda estiver passando, eu tô ajudando o cara a monetizar, entendeu? Então acho que eu prefiro fazer assim mesmo, aparecendo as propagandas. Sua mão que o Jake acaba jogando nesse portal e já tô usando o conteúdo dele pra fazer live, então assim, nada mais que justo. Ela se multiplica para todos os multiversos, inclusive no universo original do desenho que acaba caindo em cima do Bimo. Assim, o Finn junto com o Ice Finn acabam se unindo para usar a arma do Prismo, finalmente derrotando o Lich daquela realidade, e o Prismo consegue fazer com que tudo volte ao normal. E depois de tantas experiências, o Finn está se tornando alguém muito mais maduro, principalmente por reconhecer as suas falhas em seus relacionamentos passados, restabelecendo uma
uma amizade saudável com a Princesa de Fogo e também conhecendo a Maga Caçadora. Um novo interesse amoroso que ocorreria de forma muito mais natural e madura, onde eles vão se conhecendo devagar e tendo trocas mais profundas. Porém, a vida é sempre feita de altos e baixos. Talvez por estar confiante demais, ele acaba perdendo a sua espada Fim, que acaba sendo encontrada e sequestrada pela Princesa Ladra. E quando ele finalmente consegue encontrá-la, ele acaba ativando a sua espada de grama para conseguir lutar contra ela, mas ele acaba acertando o cristal da espada Fim, fazendo ele perder toda a comunicação com a sua versão de dentro da espada e ainda infectando ela com a maldição de grama. E isso deixa o Finn completamente deprimido. Então, para ajudá-lo, o Jake se junta com a Princesa Jujuba e eles fazem um festival musical para conseguir animá-lo. E isso até que funciona. Mas ele verdadeiramente se recupera quando ele escuta o buraco musical. Uma entidade que está ali há tanto tempo e pode ser ouvido por pessoas que tiveram uma grande perda. Só que ele mostra pro Finn que apesar da sua perda, ele tinha muitas pessoas que o amavam e estavam ali ao lado dele. E assim ele supera sua bad vibe novamente. E assim ele pode se juntar com a Susana Forte para investigar novamente o seu antigo povo. Só que lá eles acabam se deparando com a Doutora Banha, que a princípio parece ser muito legal, mostrando tudo no laboratório dela, mas logo Eu sei também de uma pessoa que parecia ser legal. Kabuto. eles descobririam que ela é uma doida varrida, que paralisa eles e pela primeira vez o Finn tem a informação da existência sim de outros humanos. A sorte é que a Susana já estava desconfiada e não foi paralisada, conseguindo assim lutar contra ela e tirá-los dali. Porém, um dos experimentos da doutora acaba escapando e indo para o Reino Doce. E quando eles estavam lutando contra ele, a Susana acaba recebendo uma descarga elétrica. Já vi o Scott... Como é que é? Calma que eu sou cega também. Scott Pilgrim. A dicção foi com... Scott Pilgrim. Não, também não. E tô amando a live, valeu. É assim, eu posso ir no banheiro ou nada a ver? Que, né? Que ativa depois de tanto tempo o seu chip Vocês esperam eu voltar? cerebral, a transformando em uma máquina de caçar humanos. E literalmente nada conseguiu deter ela, passando por tudo e se transformando em um monstro gigantesco. Mas o Finn, por sorte, consegue quebrar o chip dela, trazendo Tem muito tempo que eu não assisto desenhos da Cartoon. Eu só assistia quando eu era criança mesmo. Mas a Cartoon também não era um canal que eu assistia muito. Eu assistia mais Disney Nick. ela de volta. Só que um pouco antes disso, ela já tinha mandado uma mensagem de resgate lá para as ilhas. Mas de qualquer forma, o braço de grama do Finn começa a ficar maluco, indo para cima da Susana. Mas o Finn acaba conseguindo acalmá-lo, e quando ele estava voltando para o seu braço, ele se depara com a espada Finn. E notando a presença do demônio de grama, ele deixa o corpo do Finn e usa sua biomassa junto Uai, eu espero. Tá, eu vou no banheiro ali rapidão, porque tá uma coisa bem complicada. Deixa eu ver se eu consigo só tirar a câmera por enquanto. Consigo. Já volto, tá? Não saem daí, pelo amor de Deus, eu volto. Pronto, já voltei. Calma aí que eu vou ligar a câmera só um momento. Peraí. Ai, Jesus, tô fazendo cagada. Calma aí. Pelo amor de Deus. Tudo certo. junto com a espada para criar um novo hospedeiro. E este seria o Fern. Uma versão do Finn que tem todas as memórias dele dali pro passado. E assim ele volta para casa na árvore como se nada tivesse Ia pegar água, mas eu acabei de lembrar que não tem água. acontecido, mas começa a perceber que ele não é o Finn de verdade, mas ao mesmo tempo ele também é o Finn de verdade. Unindo com a maldição de grama, ele tem uma gigantesca crise existencial. De qualquer forma, ele acaba sendo acolhido pelo Finn, o Jake, o Bimo, mas ele ainda assim teria que aprender onde ele pertenceria naquele mundo. Para isso, ele acaba fazendo uma viagem de autoconhecimento até o criador do demônio de grama e conseguindo dessa forma criar a sua própria identidade. Tá, eu levantei, eu já esqueci de tudo que eu tinha visto, eu já me perdi. Oh, Jesus.
entidade, pelo menos dando início a todo esse processo. O problema agora é que aquela mensagem que a Susana mandou acaba trazendo uma nave para resgatá-la até U. E quando ela estava prestes a falar algo muito importante, o Jake acaba destruindo ela. E ao checar a nave, a Susana tem um flashback da sua vida antepassada. E a Jujuba, com a ajuda do Bimo, conseguem saber a localização das ilhas. E assim, o Finn, o Jake, a Susana e o Bimo de intruso começam a sua viagem para as ilhas, que tem algumas complicações e eles acabam ficando separados. O Finn, na Ilha Misteriosa, acaba conhecendo a Alva e a história dos humanos que ali viviam. O Bimo acaba na Ilha de Recursos Imaginários e descobre que ele é um verdadeiro deus de um mundo de realidade. Ah, comentem aí próximos reacts para a próxima live, para poder anotar, pra gente poder fazer. Só que eu acho que semana que vem não vai ter, porque eu vou arrancar o siso, não vou poder falar, aí só na outra. Virtual. Mas dá uma ideia aí de próximos vídeos pra live. Quer dizer, próximos vídeos pra gente reagir nas próximas lives. Porém, o Finn e o Jake acabariam resgatando desse mundo e acabando com toda a sua alegria, coitado. E a Susana acaba na ilha onde ela foi treinada e relembra toda a história da sua vida e também o seu nome, Cara. E assim, com todos juntos novamente, eles seguem para a Ilha dos Fundadores, local onde se encontrava a mãe do Finn. Bom, mais ou menos. Afinal, existia diversas Minervas robôs que eu Live action do Super Choque, tipo um fanfilme, tem isso? Analisarem o sangue do Finn, reconhecem ele como seu filho perdido e o levam até a sua mãe original. Tipo o fanfilme que a gente fez do Miles, na live passada? Uma consciência preservada em um computador que conta toda a história. Depois que ele desapareceu junto com o Martin, e nem mesmo a Susana conseguiu resgatá-lo, ela ficou completamente sem chão, desmotivada até mesmo para seguir com seu trabalho. Porém, a doutora Banha continuava a realizar experimentos que ficavam cada vez mais perigosos, o que acaba criando um novo vírus mortal que se espalha rapidamente entre os humanos. E ele acomete 60% da população e quase 100% dos ajudantes. Sim, é um fanfilme, na verdade, um curta-metragem. Beleza, vou pesquisar. Então, para salvar a humanidade, ela decide subir a sua consciência em uma rede neural de diversos robôs que seriam responsáveis de cuidar do restante da população sobrevivente. E esse ato foi o que salvou os humanos daquela ilha. O Finn fica muito emocionado com tudo aquilo, porém agora ele teria um dilema, porque ele queria voltar para a terra de U e a sua mãe não queria perdê-lo novamente. Mas é claro que ele faria isso de qualquer forma, realizando um discurso para a população sobre a liberdade. A própria Frida, que tinha se reencontrado com a Susana, só que agora não é o mesmo cara, e sim é esse daí, só que não tá dublado. Tá legendado, né? Que eu tinha visto. Não tem problema não, eu dou um jeito. Depois eu pesquiso com mais calma quando acabar a live. Ou você pode mandar também o link lá no Instagram. Mais fácil também, se você quiser, claro. Ela não acreditava mais na liberdade, resgata a chama desse sentimento que ela tinha. E depois de convencer a sua própria mãe de que aquilo era o correto a ser feito, eles se juntam para conseguir desativar o guardião e liberar a passagem de volta para casa. E usando a realidade virtual, o Finn tem uma emocionante despedida com a sua mãe. Um momento que fez uma lágrima escorrer no Finn e muito. Eu conheço um canal que tem dublado. Tá, me manda o link no Instagram se você conseguir. Muitos fãs do desenho. Na viagem de volta, eles acabam se deparando com a Princesa Pesadelo, que coloca eles em sonhos malucos, mas o que ela queria era apenas algumas bananas. Em troca, ela acaba dando a eles um suco de pesadelo que vai ser bem importante. Porém, ao chegar em U, eles veem um cenário completamente diferente, todo rosa e... Cara, agora que eu vi, eu tô percebendo agora que, tipo, é muito atrasado o negócio do YouTube, gente. Tipo, eu tô falando aqui, aí pra mim ali no retorno aparece, tipo, acho que uns 2 minutos de atraso pra vocês. Nossa senhora.
tudo era feito de doce. Tudo isso porque a Patience fez um ritual com os elementais que saiu de controle e fez toda a Terra de U se dividir em 4 elementos. E tudo e todos de cada uma dessas áreas acabou se transformando e sendo consumidos por seus respectivos elementos. E um dos únicos que sobreviveu a tudo isso foi o próprio Rei Gelado, que agora uniria força com os nossos heróis para conseguir resolver tudo isso. E a primeira coisa seria recuperar a Beth, porque provavelmente ela saberia o que fazer. Indo até o reino obscuro, frio e triste da Patience, eles veem que ela está arrependida do que ela fez, mas não pode fazer nada agora. E depois de quase perder o Jake, quem toma a frente é o Rei Gelado, que recupera a Beth, que agora usaria o Inquiridium da realidade alternativa que o Finn pegou para criar um contrafeitiço daquela situação. Enquanto ela estudava esse livro, o Finn e o Jake acabam dormindo e se separando do resto do grupo, passando por um dos momentos mais legais da relação entre eles. Afinal, eles estão desesperados e estressados. Então o Jake finge que vai cortar o cabelo do Finn e isso é basicamente uma sessão de terapia dos dois. É muito incrível como a Hora de Aventura consegue fazer essas cenas de diálogos tão legais. E no final eles se acalmam e podem finalmente pensar com clareza. E assim eles conseguem voltar com os outros. E a Beth revela que ela precisaria das 3 joias de cada elemental para conseguir fazer um contrafeitiço. E assim eles vão primeiramente para o reino de Gosma, onde tudo é uma grande festa e patinação. E tudo se complica quando o Jake se sente muito confortável e feliz e cede ser consumido pelo elemento Gosma. O Finn Me arrisco a dizer que o Rei Gelado nem é um vilão de fato. Pior que eu também concordo um pouco com isso. Depois do... Quando eu reagi ao outro vídeo, a primeira parte. Eu só não lembro exatamente o porquê que eu... Calma aí. Pera, deixa eu lembrar. É porque assim, como foi o primeiro Rei Gelado que deixou a maldição na coroa, para os próximos reis que usarem fosse corrompido, também me arrisco a dizer que isso aí é verdade, que ele não é vilão de fato, até porque ele cuidou da Marcelina e tal, mas é isso. Sim, ele é uma vítima da própria história. Basicamente isso. Só que, se eu não me engano, ele matou a mulher também, não foi? Não tô lembrado direito. É porque eu já reagi a esse vídeo tem um tempo. Ele tá há um tempão no meu computador pra editar. Eu não editei ainda a primeira parte desse aqui. também estava na mesma situação e quase sucumbe, mas ele acaba sendo salvo pela princesa Caroço, que revela que ela não foi infectada e só estava disfarçada ali para se enturmar. E o próximo reino seria o de Fogo, um lugar completamente caótico onde a ira impera. E o Finn, que já estava abalado por perder o seu irmão e ainda ver o estado da princesa de Fogo, que se transformou nesse dragão, ele acaba perdendo a cabeça e cedendo para a sua ira, se transformando em um ser de fogo e aceitando o desejo da princesa de ir até o Reino Doce para destruir a própria Jujuba. A sorte é que a princesa Caroço estava acompanhando tudo aquilo e foi sensível o suficiente para conseguir trazer o Finn de volta à normalidade, lembrando de tudo aquilo que realmente é importante para ele. E assim ele consegue as duas últimas joias e leva até a Beth. Porém, tudo era um plano dela e ela não queria fazer um contrafeitiço. O que ela verdadeiramente queria era abrir um portal para o passado e impedisse que o Simon usasse a coroa pela primeira vez, e assim ele não se transformaria no Rei Gelado. Porém, o próprio Rei Gelado acaba interferindo no ritual dela e ela é transportada até Marte para responder por seus crimes contra a realidade. Peraí. Do nada ela tava com o Rei Gelado. E aí ela é transportada pra Marte? No piscar de olhos? Ok.
E aí que entra a verdadeira heroína de toda essa história. Descobrimos que para todos os elementos estarem em ordem, existem um outro elemento que controla todos eles. E este seria o anti-elemento, que é o caroço. E esse é o motivo do porquê a princesa Caroço não se transformou em nenhum elemento mesmo estando em todos eles. Afinal, ela é imune a eles e também uma espécie de antídoto. Então, usando os poderes do Enchiridion, das gemas elementais e da coroa do regelado, tudo volta ao normal e à sua forma mais pura. O que resulta, por exemplo, no reaparecimento do chifre do docinho e também da verdadeira forma física do Jake. Afinal, ele era descendente de um alienígena, mas ele não sabia disso. Então, em uma viagem de autoconhecimento, ele se encontra com o seu irmão Jermaine e temos um dos diálogos que eu... YouTube Premium eu tô pensando em YouTube Premium, mas dinheiro não temos dinheiro. Então acalma, peraí, olha o coração, tá? Mas não tem problema não, pelo menos ajuda o criador de conteúdo que eu tô usando o vídeo. Então tá tudo certo. Pronto, posso voltar. mais amo em Hora de Aventura. Inclusive eu fiz um vídeo inteiro falando sobre esse episódio e em como o Jake voltou ao normal. Em resumo, toda essa reflexão de mudanças em ser quem você realmente é faz ele aceitar o seu verdadeiro eu, e assim ele volta a ter a aparência que ele tinha antes. Depois disso, a mão do Ai, a propaganda do nada. Lich que caiu nesse universo, lembram? Começa a perturbar a mente do docinho para tentar fazer reacender a chama do Lich dentro dele. E depois de muito medo que ele virasse do mal enquanto o Finn estava lutando contra a mão, no final é o próprio docinho que acaba derrotando a mão do Lich com a espada do Finn. Sinceramente, eu amo esse arco do docinho. Porém, o Fern está cada vez mais confuso e deprimido por não conseguir ser um herói de verdade, ou melhor, por não conseguir descobrir quem realmente ele é, e isso dá abertura para o demônio de grama agir sobre ele. Então ele tem o plano de tomar o lugar do Finn, criando uma armadilha e prendendo ele em uma masmorra. Mas lá preso, o Finn acaba descobrindo todas as funções que o seu braço tinha, e com ele consegue escapar de lá e chegar até o Fern, que estava no caminho ainda, e eles têm uma luta muito tensa, em que o Finn, para proteger a sua vida, acaba ligando uma das funções do seu braço e simplesmente picotando o Fern por completo. E isso iria traumatizar o Finn de uma maneira muito... Você acha que... Peraí. Ê, dicção. Se eu acho que a inteligência artificial vai substituir os dubladores. Mano, assim, eu espero que não. Realmente eu espero que não. Porque eu até queria, sabe, fazer dublagem, mas eu teria que fazer teatro primeiro. Eu tinha essa vontade, só que, tipo, com a inteligência artificial agora, isso me assusta. Porque tá quase perfeito. Se você, por exemplo, tem um vídeo famoso da Feiticeira Escarlate, ela falando em inglês, depois a inteligência artificial pega a voz dela, os sons da voz dela, e muda pra português. Mano, é bizarro esse negócio, então eu espero muito que não. Muito forte. Porém, alguém recolheria os restos mortais do Fern, e este era o Gumball. Acabei de dizer uma vontade que eu tinha nesse vídeo que ninguém sabia. É isso. Tio da Marceline, que voltou ao normal quando U foi resetada pela princesa Caroço. E agora ele queria vingança sobre a Jujuba e estava armando um grande plano para isso. Começando com alguns ataques, algumas criaturas, mas o seu triunfo estava realmente no próprio Fern, que teve o seu corpo reconstruído, estava extremamente forte e com muito desejo de vingança contra o Finn. Aparecendo no seu aniversário de 17 anos, o desafiando para uma queda de braço e simplesmente destruindo ele. Se ele quisesse, ele poderia acabar com o Finn ali mesmo, mas este não era o plano do Gumball, pelo menos por enquanto. Nesse meio tempo, o Menta acaba forjando a Night Sword para o Finn, e ele junto com Jake tem uma aventura voltando para o escritório dos seus pais.
mais. Afinal, o Urso do Tempo tinha se danificado ali, criando um vórtice temporal que permitiu eles se comunicarem com o passado, o presente e o futuro. E foi assim que o Jake soube a sua verdadeira identidade, sendo filho de um alienígena que tinha mordido o Josh. Tá. Não, tá tão... Ih, Jesus, a minha dicção. Não, tá longe de conseguir replicar a voz de alguém com emoção de uma forma boa. Isso eu concordo. O negócio é fazer barulhos pra inteligência artificial não poder ser usada em dublagem. Foi o que tá acontecendo... O que tá acontecendo, não. O que aconteceu agora com a greve dos atores nos Estados Unidos, porque esse negócio também da pessoa morrer e do nada a empresa decide, vamos reconstruir digitalmente essa pessoa. Vamos com calma. Por causa disso que os americanos estavam lá em greve até agora há pouco. Primeiro entrou os roteiristas e depois os atores. Então assim, vamos com calma. Joshua e o próprio... E eu acho muito errado eles usarem esse tipo de coisa, tipo... É que nem que eles queriam fazer, tipo... Vamos gravar uma pessoa que tá no fundo do cenário andando. Aí vamos usar isso para futuros filmes para poder não ter que pagar esse ator mais. Cara, as empresas ficaram malucas por fazer isso. Mas enfim. O Warren Ampersand acaba aparecendo para o Jake e o levando para o seu mundo que supostamente estava em perigo e ele precisava da sua ajuda. Só que tudo não passava de uma armadilha para ele sugar a energia vital do Jake, como ele vem fazendo há muitos e muitos anos com diversos filhos. Mas o Jake é esperto o suficiente e consegue trocar os cintos que eles estavam usando, voltando ao normal e jogando seu pai em um buraco negro. E o J-Man tem um sonho e descobre que o Jake tá perdido nesse mundo, então o Finn vai até Marte para pedir ajuda ao Normal Man, que agora se tornou o rei de Marte, e dizem que eles devem passar por uma série de desafios para ativar uma cápsula de telemetria espacial e assim conseguir teletransportar o Jake para Marte. Só que a Beth vai junto com eles nesses desafios, e o foco deles acaba sendo mais nas questões dela mesmo. Por fim, eles conseguem terminar e trazer o Jake de volta. Porém, o plano do Normal Man em fazer a Beth superar a perda do Simon acaba não dando muito certo. E quando o Finn e Jake voltam para o Reino Doce, as coisas estão ficando cada vez mais tensas e uma guerra está prestes a acontecer. A Jujuba até tenta enviar o Finn e o Jake para conversar com ele, e ele até faz um tratado de paz, mas era tudo uma armadilha. Afinal, ele usa o Dum Dum Juice para tentar transformar a Jujuba, mas quem acaba sendo transformado é o próprio Mentinha. E isso foi a gota d'água para Jujuba, que decide iniciar uma guerra. E ele vai retribuir. Assim os acampamentos começam a ser montados. E na manhã seguinte um exército gigantesco estava a postos. E tudo parecia que ia acabar com muita violência. Mas é aí que o Finn e o Jake decidem intervir e usar o suco de pesadelo que eles tinham ganhado para resolver todos esses maus entendidos em um sonho compartilhado maluco. O que acabou funcionando muito bem. Afinal, a Jujuba e o Gumball se enxergam um no outro, vendo o quanto a Jujuba ficou triste por ter sido traída e também o quanto o Gumball sofreu naquele corpo onde ele podia ver tudo, entendia tudo, mas ele era só capaz de agir como se fosse um tonto. Além disso, o Finn e o Fern também acabam se entendendo, vendo que eles são a mesma pessoa e compartilham dos mesmos traumas. Porém, o Fern tinha a questão do demônio de grama que era altamente influente sobre ele. Então o Finn decide ajudá-lo e eles juntos acabam com ele. O que é muito bom, porém quando eles voltam para a realidade, o Fern começa a se desfazer por ter perdido o demônio de grama. E mesmo vendo o lado da Jujuba, a Loli sabia que ele iria traí-la e acaba armando para ele provar do seu veneno mais uma vez. E a Loli sim estava disposta a fazer um acordo de paz com a Jujuba, declarando paz entre os reinos doces. Porém, o pior ainda estava por vir. Afinal, o Kingman junto com a Beth estava usando Amargos como bateria para fazer um feitiço que invocaria nada mais e nada menos do que o próprio Golb. E o objetivo da Beth era usar... O que você acha sobre o filme do Flash? Eu particularmente gostei do filme. Cara, assim,
Eu não acho o filme de todo ruim. Elmi, se você tá aqui e você não viu o filme, eu vou falar spoiler, tá? Obrigada de nada. Enfim, o que que acontece? Eu gosto de um ponto. Até mais ou menos a morte da Supergirl e a morte do Batman tava legal. O problema é o Flash mais novo encontrar aquele vilão que é o Flash que fica voltando o tempo pra tentar salvar eles. Não era pra aqueles dois estar ali. Aquela ali é um furo de roteiro gigantesco. E outra, o que me incomoda muito, muito mesmo, tipo, eu não sou de me incomodar com efeitos especiais, mas em Flash tá demais. Tipo, quando eles estão na força de aceleração, aí aparece, por exemplo, o Superman lá do Nicolas Cage e tal. Aí eu acho até que vai. O efeito especial tá ruim, meio que de massinha, sabe? Mas quando tá na vida real, quando às vezes tá os dois Flash, o mais novo e o mais velho, conversando, e que o CGI tá ruim, cara, aquilo me incomodou muito. Me tirou muito do filme, tipo, cara, não dá. Mas o Michael Keaton no filme tá legal, e eu fiquei feliz da Bruna Marquezine não ter conseguido o papel de Supergirl e sim de Jane Cord, porque ela aparecia muito mais no filme do Besouro Azul do que no do Flash. Mas assim, o filme do Flash não é aquele filme que eu vou querer assistir sempre igual é o Aquaman, por exemplo. Então, é mais ou menos isso. Ele para conseguir resetar o estado da coroa e finalmente trazer o seu amado Simon de volta. Porém, ele é o Golbi, o agente do caos. E aparentemente... E se você quiser saber, acho que muita gente não sabe, se vocês quiserem saber sobre o que eu achei do filme do Flash, do filme do Besouro Azul, essas coisas, eu tenho um canal secundário que fala disso. O meu primeiro canal, ele juntava, ele mostrava tudo que eu queria falar, e aí eu misturava um monte de coisa, aí depois que aquele canal deu ruim, eu separei o conteúdo. Aí esse aqui tá só de react e o outro que é tudo que eu quero falar. Aí eu falo de HQ, eu falo de filme, de série. Aí é tudo lá no Júlio aqui. Se você quiser ir lá ver, tá tudo lá. Filme do Flash, tem que fazer um vídeo zoando essa porcaria. Cara, você nem viu e fala mal. Então assim, calma, assiste. Foi o que eu falei, o filme não é de todo ruim. Mas tem muita coisa que você fica, sério, pra quê? Entendeu? nada seria capaz de detê-lo. Todos os nossos heróis são facilmente derrotados. E quando eles vão tentar conversar com a Beth, a Maggie acaba tendo uma sobrecarga que causa uma explosão, jogando o regelado junto com a Beth para dentro da boca do Golbi. E o Finn acaba indo junto com eles para tentar salvá-los e perde seu braço também. E lá dentro eles começam a ser digeridos em uma caixa que reseta eles em suas formas originais. Ou seja, o Simon volta ao normal, também a Beth e acima de tudo a... Ela não tinha morrido não, calma aí, volta, me perdi. Jogando o regelado junto com a Beth para dentro da boca do Golbi. E o Finn acaba indo junto com eles para tentar salvá-los e perde seu braço também. E lá então ele não matou ela não. Tô ficando maluca. dentro eles começam a ser digeridos em uma caixa que reseta eles em suas formas originais. Ou seja, o Simon volta ao normal, também a Beth e acima de tudo a coroa também é resetada. Porém eles não têm muito maneiro. Aí não vai ter aquele negócio de se transformar no regelado mais. Muito tempo ali dentro porque aquela caixa está ficando... Na minha opinião, o filme do Flash tá no top 3 filme de super-herói. Não, calma aí, Não. Top 3. Jesus amado. Flash pra mim não tá nem no top 10. Tá? Gente. Top 3 tem que ser Vingadores Ultimato, Guerra Infinita e o Homem-Aranha No Way Home. Aonde Flash se encaixa aqui? Se você tirar um deles. Não. Até o Aquaman é melhor. E o Snyder Cut. Por mais que tenha... beleza, o filme de 4 horas tem muito slow motion, mas eu amo aquele filme, tá? Top 3 não. Ai, doeu ouvir essa, mas ok.
cada vez menor, e logo eles deixariam de existir. Por sorte, lá fora, o Jake era o único que continuava lutando para proteger a Terra de U. Só que ele não era forte o suficiente para derrotar os dois monstros, e um deles acaba destruindo a casa na árvore. E isso deixa ele completamente desestabilizado. E é aí que entra o Bimo, que assume o papel de cuidar do Jake, afinal ele sempre cuida. Eu tava esperando muito do filme do Flash. E o mundo fez assim, ó. Puf, já era. Cuidou dele, iniciando uma das músicas mais emocionantes desse desenho, que demonstra uma das essências que faz Hora de Aventura ser tão genial, de que todos os seres estão interligados entre o presente e o... Credo. Flash não é filme, é meme. Não, também não exagera também, não é tão ruim assim. Tem filmes piores, tipo Homem-Formiga e Vespa. O passado e o futuro, a verdadeira energia que vive em cada ser vivo. Legal que a gente saiu completamente do assunto principal da live, mas eu gosto disso. Sempre esteve presente em todo o multiverso desde o seu início. E é aí que eles descobrem que a canção é o ponto fraco do Golb. Afinal, ela é a representação da harmonia, o oposto do caos. E eles usam isso para conseguir penetrar o corpo do Golb, e assim eles poderiam escapar. Mas a Beth decidiu que ela continuaria ali dentro e salvaria todo mundo. Afinal, o Golb não desapareceria só deles serem salvos. Dando um beijo de despedida no Simon, ela Tipo, dá um beijo e tipo, vai! tenta usar a coroa para desejar que o Golb não existisse. Porém, isso é impossível, porque mexeria com toda a estrutura do multiverso. E por fim, ela deseja ter o poder para... E esse desejo faz com que ela acabe se fundindo com o próprio Golb. Nessa sua nova versão, que provavelmente tem ainda a consciência da Beth ali controlando, ela volta para a sua dimensão original, se sacrificando para poder salvar quem ela mais amava. E claro, salvando toda a Terra de U e todo o planeta Terra. Quando ela se vai, a coroa acaba ficando e sendo usada pelo Gunther, o que poderia ser muito perigoso, afinal ele é o Overlord ali. Eu ia falar isso, ia ser muito perigoso se a coroa não tivesse sido resetada. Dentro, mas o seu desejo acaba sendo se tornar o próprio Regelado. E aparentemente ele não se torna um ser do mal. Porém, pela consequência de Não, menos mal. ter derrotado o demônio de grama, o forno começa a se desintegrar rapidamente. O seu último desejo seria ver a casa na árvore novamente. Porém, a árvore foi completamente destruída e eles também não teriam esse tempo. Por fim, ele só pede para que o Finn plante ele naquele local, desaparecendo completamente, sobrando apenas uma pequena semente com o formato ali da espada Finn. O Finn então cumpre o seu desejo, o enterrando na onde era a casa na árvore, e rapidamente cresceria um pequeno salgueiro com a espada Finn enfincada no seu topo. E para encerrar perfeitamente esse ciclo, eles refletem sobre como a música acabou salvando eles, e o buraco musical diz que havia terminado de compor uma música, e esta era nada mais e nada menos do que a música de encerramento do desenho Ah, mano, fofinho esse final, tá? Gostei. inteiro. Em uma versão estendida, a gente vê que todos os nossos personagens continuaram vivendo, cada um com o seu rumo, mas principalmente os humanos, que depois de terem ouvido as histórias do Finn, decidem sair das ilhas. Depois de 1000 anos do desastre, os humanos estavam voltando para a Terra de U. E mais 1000 anos se passariam e muitas coisas aconteceriam. Como sabemos, temos muitas histórias do futuro. Tá, mas na lista, de acordo com a minha opinião, eu também curti o live action. E é coisa bem rara. Eu prefiro a animação. Se você pegar a animação do Flashpoint e você pegar o filme do Flash, é um absurdo de diferença, mas ok. Eu também prefiro animação. Tem coisas que eu prefiro muito animação. Tipo, eu gosto do Entre a Foice e o Martelo, que eu tenho HQ aqui. Deixa eu ver. Eu gosto do Liga da Justiça Sombria, que
que é o filme que o Darkseid mata toda a Liga da Justiça. O Flash tem que resetar de novo, indo pro Tomorrowverse, que é uma bosta, mas enfim. Enfim, eu posso ficar falando aqui das animações da DC eternamente. Futuro de Hora de Aventura, porém é Guerra de Apocalipse, lembrei. ela ficará para um próximo vídeo. Isso porque muito provavelmente vamos... Peraí, calma, o que fica pro próximo vídeo? Volta. Seriam. Como sabemos, temos muitas histórias do futuro de Hora de Aventura, porém ela ficará para um próximo vídeo. Isso porque muito provavelmente vamos ter novas informações. Tem uma parte futura, eu não sabia. Tá, calma aí. Ah não, eu já tinha lido. Canônicas desse futuro, que irão sair na nova série spin-off de filme. Me desculpa no caso aqui, eu prefiro o filme do que o Flashpoint. Tá, não, tudo bem, tranquilo. Mas pra mim é um insulto. Não é de boa. Johnny Cake. Sendo assim, eu prefiro Na verdade, eu acho a HQ melhor. Eu também tenho a HQ do Flashpoint. esperar mais um pouco e trazer essa última parte do vídeo com mais informações possíveis. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu acho o Batman do... Oh, Jesus, esqueci o nome dele. O pai do Bruce. Me fugiu o nome dele agora. É muito legal. É um Batman que usa arma, sabe? Muito bom. Eu ia falar uma palavrão, mas essa live como é que é? Family friendly, é isso? Então, é muito boa a HQ, é isso. Para não perder a próxima parte, beleza? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!